Vamos prosseguir com o estudo da carta aos Hebreus, este livro tão fascinante do Novo Testamento, que nos apresenta a doutrina do sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Talvez alguém esteja se perguntando qual a relevância desse assunto para os cristãos do século XXI. Bem, meu ouvinte, existem pelo menos 2 importantes motivos para gastarmos o nosso tempo com esse tema. Um dos motivos é que a Bíblia é a palavra de Deus. E como tal, ela não fica jamais ultrapassada, ela não se desatualiza, não é superada pelo passar do tempo ou pelo avanço das conquistas em quaisquer áreas da atividade ou do conhecimento humano. A palavra de Deus é sempre atual e fala aos homens de todas as épocas, de todas as gerações. Por isso, na primeira epístola do apóstolo Pedro, primeiro capítulo, versos 23 a 25, lemos que a palavra de Deus vive e é permanente, pois toda a carne, ou seja, toda a humanidade, é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, porque as gerações se sucedem e as modas e costumes passam, sendo substituídos por outros, não pense você que o mesmo acontece com a palavra de Deus. Não existe nada que possa substituí-la ou torná-la obsoleta, sendo ela a revelação especial do Deus pessoal e infinito. Todos os seus temas são relevantes e atuais. Assim, quando nos deparamos com alguma exposição da palavra que nos pareça inadequada para estes dias, de duas, uma. Ou nossa incredulidade e ignorância nos impediram de entendê-la, ou o pregador não foi capaz de nos comunicar a mensagem real a contento. Sempre que a palavra de Deus é considerada ultrapassada, isso estará ocorrendo pela fraqueza dos homens, dos que ouvem ou dos que pregam, e não por alguma falha da palavra de Deus. Ela é perfeita, eterna, e como disse o Senhor Jesus em Lucas 11, 28, bem-aventurados são os que a ouvem e aguardam. Consequentemente, não existe tema na Bíblia que possa ser desprezado. Tudo de que ela trata é relevante e deve ser levado a sério por todos os que creem em Deus. Outro importante motivo para gastarmos nosso tempo com o sumo sacerdócio de Cristo, tema do 7º capítulo de Hebreus, é que quase 2000 anos de cristianismo ainda não foram suficientes para que uma boa parte dos que se consideram cristãos compreendam inteiramente a obra redentora de Jesus Cristo. Sim, não compreendem. Porque quem compreende o que Jesus Cristo realizou, dando voluntariamente a sua vida na cruz, por pecadores miseráveis como eu e você, quem compreende que com a sua morte substitutiva, sua ressurreição e ascensão ao céu, diante de muitíssimas testemunhas, ele é o único mediador entre os homens e Deus, o único advogado, o único intercessor junto ao trono da graça. Quem assim compreende não irá jamais colocar a sua fé em quem quer que seja, e sim, apenas no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como a Bíblia claramente ensina. Mas uma grande parte do que se pode chamar de cristandade não entende isso por viver distante da Bíblia. Essa é a razão pela qual o culto aos santos, que teve início com a chegada dos povos bárbaros à Europa no IV século, prossegue até os nossos dias. As práticas ritualistas dos teutões, vikings, eslavos e mongóis encontraram uma porta aberta na igreja cristã e se perpetuaram, mesmo sendo inteiramente estranhas ao cristianismo bíblico. Essas práticas estão em oposição, por exemplo, à doutrina
do sumo sacerdócio de Cristo. Daí a importância e a atualidade desse assunto. No estudo passado, eu me socorri do conceituado teólogo e reformador João Calvino. E eu faço isso novamente hoje. Em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, de São José dos Campos, Calvino faz 4 destaques a respeito dos 3 versos iniciais do 7º capítulo. O primeiro destaque diz respeito à singularidade de Melquisedeque, sacerdote citado em Gênesis capítulo 14 e no Salmo 110, verso 4, que é um salmo messiânico. O autor de Hebreus ilumina aqueles textos do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é sumo sacerdote não conforme a ordem de Arão, e sim conforme a ordem de Melquisedeque, porque este seria feito um tipo do Filho de Deus. Assim, era indispensável que tudo que existisse de excelente fosse encontrado naquele que iria apontar para Cristo Jesus. Calvino destacou também 3 pontos de comparação entre Melquisedeque e Cristo. O primeiro está no título, o segundo no reinado de paz e o terceiro na falta de genealogia ou descendência. Qualquer dúvida que você tiver sobre isso, volte ao estudo número 52, em que esses pontos são comentados. Nós devemos sempre lembrar que Melquisedeque é o sinal ou a sombra, e Cristo é a realidade para a qual aquele sinal ou aquela sombra apontava. O teólogo Luiz Berkoff diz que as sombras se vão quando chega a realidade que elas fracamente projetam. Cristo é a realidade, o sumo sacerdote perfeito e eterno, para o qual os símbolos do Antigo Testamento apontavam. Agora, vamos passar à leitura da seção seguinte. Acompanhe Hebreus, 7º capítulo, versos 4 a 10, em que a palavra de Deus diz assim: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Olha, prestando bem a nossa atenção, nós vemos que a comparação entre Melquisedeque e Cristo prossegue. Assim, João Calvino considera que o 4º ponto de comparação entre ambos consiste no fato de que Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, conforme consta no texto de Gênesis 14 e é enfatizado aqui pelo autor de Hebreus. Meu ouvinte, o pagamento dos dízimos foi instituído somente nos dias de Moisés, conforme consta no livro de Levítico, capítulo 27, e Deuteronômio, capítulo 14. Porém, muito antes disso, séculos antes, já encontramos Abraão pagando dízimos a Melquisedeque e seu neto, Jacó, comprometendo-se ao dar o dízimo ao Senhor em Gênesis capítulo 28, verso 22. Quando houve a instituição desse pagamento, o povo oferecia dízimos a Deus como um santo tributo e os levitas os recebiam. Disso se conclui que esta não era uma honra de menor importância, uma vez que Deus, de alguma forma, usava os levitas como seus substitutos. Portanto, sendo Abraão
um proeminente servo de Deus e um profeta, ao oferecer dízimos a Melquisedeque na função de sacerdote, com isso ele reconhecia que Melquisedeque o excedia em honra. Se Abraão, o patriarca, o considerava como a possuir precedência sobre ele, sua estirpe devia ser de uma singularidade tal que o excedia muitíssimo em dignidade. A designação patriarca é adicionada para aumentar a significância, a importância de Abraão, que é chamado de pai dos crentes. Para Calvino, o argumento, portanto, é o seguinte: Abraão, que excedia a todos os homens do seu tempo, a todos os demais, ele mesmo é inferior a Melquisedeque. Este, pois, possui um lugar de muito mais honra e precedência sobre todos os levitas. Isso é provado pelo fato de Abraão haver pago a Deus o que lhe era devido e o fez pelas mãos de Melquisedeque. E assim, pelo pagamento dos dízimos, ele admitiu sua inferioridade. Além disso, o autor de Hebreus está comparando toda a tribo de Levi com Melquisedeque. Sim, porque no 5º verso do nosso texto vemos que quando Deus deu aos levitas o direito de recolher dízimos do povo, ele os colocou acima de todos os israelitas, embora tivessem todos eles igualmente descendido do mesmo pai. No entanto, Abraão, que é o pai de todos eles, pagou dízimos a um sacerdote de outra raça, de outro povo. Portanto, todos os descendentes de Abraão estão sujeitos a esse sacerdote. Assim, o direito conferido aos levitas era exclusivo em relação ao restante de seus irmãos. Melquisedeque, porém, sem exceção, ocupa o lugar de maior preeminência, de modo que todos lhe estão sujeitos. E Cristo Jesus, é claro, é muito maior do que Melquisedeque. O 5º ponto de comparação entre Melquisedeque e Cristo, Calvino encontra nos 6º e 7º versos e diz respeito ao fato de que Melquisedeque abençoou aquele que tinha as promessas de Deus. Se você não conhece bem a história de Abraão, meu ouvinte, e sua importância para a fé cristã, eu sugiro que volte ao livro de Gênesis e leia a partir do capítulo 12 e você entenderá. A questão é que Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, embora ele e sua esposa não tivessem um único filho. Mas Abraão veio a ter o filho que lhe foi prometido, do qual descende o povo judeu. Espiritualmente, todos os crentes são descendência de Abraão, como o apóstolo Paulo declara na carta aos Gálatas, capítulo 3, versos 7 e 29. Vemos assim que notável que era Abraão. No entanto, ele era menor do que aquele sacerdote de Salém que saiu ao seu encontro quando voltava de uma guerra. Observe que o autor de Hebreus não está diminuindo a pessoa de Abraão. Nada disso. O que ele faz é destacar a dignidade do próprio Melquisedeque. Como diz Calvino, com esse propósito, o autor sacro diz que Abraão tinha as promessas, querendo dizer com isso que Abraão era o fundador do povo santo, com o qual Deus fez um pacto de vida eterna. Não era uma honra de menor importância o fato de Deus o haver escolhido, a ele somente dentre todos os homens, a quem concedeu o direito de adoção e o testemunho de seu amor. Mas tudo isso não constituía um obstáculo a que ele, Abraão, com toda a sua excelência, se submetesse ao sacerdócio de Melquisedeque. Daqui se pode ver quão grande é aquele a quem Abraão sujeitou-se em duas questões, a saber, primeira, permitiu que ele mesmo fosse abençoado por Melquisedeque, e segunda, lhe pagou dízimos como a um representante de Deus. Ainda a respeito dessa questão da bênção, presente nos versos 6 e 7 do nosso texto,
É importante lembrar que a Escritura Sagrada menciona 3 tipos de bênçãos. Existe a oração por uma bênção, como em Mateus, 5º capítulo, verso 44, em que o Senhor Jesus ordenou: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa oração é, portanto, pedindo bênçãos. Existe também a oração profética, como no caso em que os patriarcas abençoavam seus filhos. Vemos isso nas bênçãos proféticas de Isaque, em Gênesis 27, e Jacó, em Gênesis capítulo 49. Esse tipo de bênção é citada pelo autor de Hebreus mais à frente, no capítulo 11, versos 20 e 21. E existe a bênção sacerdotal, como a que está registrada no livro de Números, 6º capítulo, versos 23 a 27. Essa passagem mostra que o Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e lhes direis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E preste atenção no verso 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa maravilhosa oração, nos dias de Jesus, era proferida diariamente como oração, às 3 horas da tarde, pelo sacerdote, no templo em Jerusalém. Certamente, a bênção citada no nosso texto de Hebreus não é aquela resultante da oração das pessoas crentes quando oram umas pelas outras. O que está em foco não parece ser também a bênção dos patriarcas sobre seus filhos e netos. O último tipo de bênção que eu citei é o que está implícito na passagem que estamos vendo. Era uma bênção anunciada no nome do Senhor, ou uma oração oferecida em seu nome e por sua autoridade. Uma evidência de que era preciso uma autoridade mais alta para validar a bênção é observada no verso 27 que eu acabei de ler. Nós vemos que ali, após os sacerdotes receberem a ordem de abençoar o povo, adiciona-se imediatamente uma promessa, ou seja, aqueles sobre quem ministrassem sua bênção seriam abençoados. A bênção sacerdotal, portanto, dependia do seguinte princípio: ela provinha não propriamente do homem, e sim de Deus. Da mesma forma como o sacerdote, ao oferecer sacrifícios, assumia o lugar de Cristo, assim também, ao abençoar o povo, outra coisa não era ele, senão servo e representante do Deus Altíssimo. Devemos tomar nesse mesmo sentido quando Lucas registra, no capítulo 24, verso 50, que o Senhor Jesus Cristo estendeu as mãos e abençoou os apóstolos em Betânia, na sua ascensão gloriosa aos céus. Jesus, ao fazer isso, certamente usou o mesmo gesto dos sacerdotes de estender as mãos, com o propósito de mostrar que ele é aquele por meio de quem Deus, o Pai, nos abençoa. No próximo estudo, terminaremos esta sessão de Hebreus. E eu quero encerrar pensando um pouco sobre a expressão presente no final do verso de número 7. O inferior é abençoado pelo superior. Sabemos, por tudo que já vimos em Hebreus, que Melquisedeque apontava para Cristo. Ao abençoar Abraão, ele o fez, porque tinha autoridade recebida do Senhor como representante de Cristo. Ele podia abençoar pela autoridade com que estava investido. E eu pergunto: onde você tem procurado suas bênçãos, meu ouvinte? Nos santos que os povos bárbaros trouxeram para dentro da igreja e que não param de aumentar? Naqueles que em vida eram pecadores iguais a nós e que agora ainda aguardam a ressurreição
e nem sabemos se de fato eram salvos e estão com Cristo, ou se sua fé estava equivocada e estão banidos da presença do Senhor? É nesses que você tem colocado a sua fé e buscado por bênçãos? Em seres comuns, homens e mulheres que nesta vida foram pecadores como nós? Aplicando o raciocínio do escritor sacro, eu pergunto: o inferior poderá por acaso ser abençoado por outro inferior? Se os filhos dos patriarcas não podiam abençoar seus pais, acaso o menor abençoará outro menor? No entanto, é isso que os homens fazem quando fecham seus olhos e tapam seus ouvidos para as instruções tão claras da palavra de Deus e buscam ser abençoados por outros homens apenas porque esses já morreram e teriam vivido vidas sofridas e piedosas. Não. A bênção que precisamos só podemos encontrar em nosso Senhor. A bênção está nele, o perdão está nele, a restauração vem dele. A vida nova e significativa só podemos encontrar em Cristo, meu ouvinte. Ele é o grande sumo sacerdote, por intermédio de quem temos livre acesso ao Pai, ao trono de sua maravilhosa graça, acesso às bênçãos que tanta falta nos fazem e tanta alegria nos proporcionam. Pense nisso. Que o Espírito Santo o ilumine para que você possa acolher tão decisiva, tão preciosa verdade. Ao Senhor seja todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e eternamente. Amém.